Quem aí, ao ver um arco-íris, num dia de sol e chuva, já ficou doido para tirar aquela foto e postar no Instagram? Arco-íris é um fenômeno pra lá de bonito. Mas se você quiser sair da hashtag arco-íris e tirar onda com os amigos explicando a física desse fenômeno óptico espetacular, é só acompanhar aqui junto comigo mais esse Trem de Física! Vamos começar a nossa aula falando sobre a dispersão da luz branca. Esse é um importante fenômeno da luz que pode ser facilmente descrito em termos da teoria ondulatória da luz. Experimentalmente, já era sabido lá desde a antiguidade, desde a época da Grécia Antiga, que os vidros e os cristais de formato irregular, tipo esse prisma, eles fazem com que a luz solar seja, digamos, quebrada em várias cores. E foi o nosso queridíssimo Isaac Newton, o físico sinistro, que lá no século XVII sugeriu uma explicação para esse dado experimental, para essa separação da luz solar em cores, quando ela está atravessando, aí, por exemplo, um prisma. Bora acompanhar nesse esquema qual foi o experimento que Newton fez. Então, primeiramente, ele passou um raio de luz solar através de um prisma, produzindo aí esse conjunto de cores que a gente chama aí de cores do arco-íris. Que na física, na verdade, a gente fala que o prisma dispersou a luz solar. Bem, a ideia de Newton era usar um segundo prisma, invertido em relação ao primeiro, para juntar novamente essas cores. E aí ele viu que a luz que saía do segundo prisma era um feixe de luz branca igualzinho ao que tinha entrado no primeiro prisma. Mas até aí, poderíamos pensar que se tratava de, sei lá, qualquer coisa que o prisma poderia estar fazendo à luz. E não que essas cores seriam uma propriedade da própria luz branca solar. Aí então Newton, safo do jeito que ele era, pensou: ora, e se eu inserir uma pequena abertura entre os prismas para passar apenas os raios de uma determinada cor? Por exemplo, igual aqui no desenho, a cor verde. E olha, se o prisma alterasse as propriedades da luz, esse segundo prisma deveria alterar a luz verde para outras cores. Mas ao invés disso, a luz que saiu do segundo prisma permaneceu inalterada. Ela continuou sendo verde, né? Então, o que esse experimento nos mostrou? Primeiro, que o que percebemos como luz branca é uma mistura de todas as cores. Então, a luz branca ela pode ser dispersa em várias cores. E, igualmente importante, que a mistura de todas as cores podem produzir a luz branca. E segunda conclusão é que o índice de refração de um material transparente difere ligeiramente para diferentes cores de luz. Então, o vidro ele tem um índice de refração ligeiramente mais alto para a luz violeta do que para a luz verde ou vermelha. E, consequentemente, diferentes cores vão refratar em ângulos diferentes. Então, em um prisma, esse prisma ele não vai alterar a luz e nem adicionar nada à luz. Ele simplesmente faz com que as diferentes cores inerentes à luz branca sigam trajetórias ligeiramente diferentes em seu interior. Eu vou explicar melhor tudo isso no próximo slide. Vamos aprofundar então o nosso entendimento sobre a dispersão da luz branca. Olha, a velocidade média da luz em um meio transparente, como o nosso prisma, sempre menor do que a velocidade da luz no ar. E o quanto essa velocidade é menor vai depender, lógico, do meio, no caso aí o prisma, e também da frequência da luz. Então, olha só, o que a gente sabe sobre as cores?
A gente sabe que as cores da luz estão relacionadas à frequência ou ao comprimento de onda da luz. Então, a luz visível, né, a luz que a gente enxerga, dá uma olhadinha aqui nesse espectro de luz visível. Ela vai consistir em várias frequências, indo aqui de 400 terahertz até 750 terahertz. Então, a gente vai ter que a cor vermelha de menor frequência, né, vai estar em uma ponta do espectro, e a cor violeta de maior frequência vai estar na outra ponta. E aí, como as diferentes frequências da luz se propagam com diferentes valores de velocidade nos materiais transparentes, elas vão se refratar, né, ou sofrer um desvio em diferentes graus. Então a gente sabe, né, que a luz visível das frequências mais altas viaja mais lentamente do que a luz das frequências mais baixas. Então olha só, dá uma olhadinha aqui nesse prisma. A gente tem então que o violeta ele vai sofrer um maior desvio. E aí essa dispersão da luz branca, ela vai ocorrer, né, principalmente em um prisma, né, porque quando a luz incide aí em ângulo, né, nas paredes do prisma, a separação, né, existente entre as diversas cores de luz vai ficar mais perceptível. Agora que sabemos o que é a dispersão da luz branca, podemos explicar a formação de um arco-íris, que nada mais é aí, digamos, do que uma ilustração fantástica, né, da dispersão da luz branca. Ou, na verdade, podemos falar que o arco-íris é uma combinação, né, de refração, reflexão e da dispersão da luz. As cores de um arco-íris, elas são dispersas, então, a partir da luz solar, por milhões de minúsculas gotinhas esféricas de água, né, que vão atuar como os prismas, que a gente já viu aí nos slides anteriores. Então, como a gente pode ver no desenho, essas gotas de água, né, em uma nuvem ou a própria chuva caindo, elas devem estar do outro lado onde o Sol estiver. Então, o arco-íris será sempre visto em uma parte do céu oposta ao Sol. E, né, a gente, para ver o arco-íris, o Sol vai estar atrás de nós. Então, o arco-íris ele estará centrado, né, nessa linha que estende, né, do Sol até o observador. Bem, bora observar uma única gota individualmente. Vamos dar um zoom aí numa gota para ficar mais fácil a nossa compreensão. Ó, à medida que o raio de luz solar, né, entra em uma gota de chuva esférica, né, perto aí da superfície superior, parte da luz vai ser refratada. E lembrando, né, que o violeta é a cor mais desviada, enquanto o vermelho é a menos desviada. Então, mais uma vez, né, a dispersão vai fazer com que cores diferentes, né, refratem em ângulos diferentes. E aí na parte de trás aqui da minha gota, os raios eles vão ser parcialmente refletidos de volta para dentro da gota d'água. E aí eles voltam aqui, né, para essa parte frontal, né, onde a luz solar entrou. E aí alguns raios eles vão ser refratados, né, ou saem da gota voltando para o ar. E essa segunda refração é semelhante a um prisma. E aí, vamos pensar aqui, ó, essa sequência de refrações, então, elas vão aumentar a dispersão da luz solar. E aí a gente tem que a luz vermelha, ela vai ser refratada predominantemente em um ângulo de 42 graus, enquanto a luz violeta, né, vai ser refratada predominantemente a 40 graus em relação à luz branca incidente. Ó, agora cuidado, essa imagem aí pode levar a gente a pensar que a borda superior de um arco-íris é violeta, o que na verdade é o contrário, né? A borda superior do arco-íris é vermelha e a inferior é violeta. Então, os raios que saem das gotas, né, estão se divergindo, né, estão se espalhando.
Então, os raios aí de diferentes cores, né, de uma única gota, não podem alcançar os seus olhos. Dá uma olhadinha aqui na imagem ilustrando isso. Ó. Um raio de luz vermelha, ela vai vir de uma gota mais alta no céu do que os raios de luz violeta. Ou, em outras palavras, as cores que você vê em um arco-íris refratam de diferentes gotas de chuva. Mesmo assim, ó, cada gota vai dispersar um espectro completo de cores. Mas vai ser observando várias gotas de água é que a gente vai conseguir ver esse formato de arco colorido aí que tanto nos encanta. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que a luz dispersa pelas gotas de chuva formam um arco? Olha só, para responder a essa pergunta, vamos pensar um pouco em raciocínio geométrico. Primeiramente, né, o arco-íris ele não é um arco bidimensional. Até parece ser, né, parece ser plano. Pelo mesmo motivo que a explosão dos fogos de artifício no céu parece ser um disco, que é devido à falta de marcas de referência quando olhamos para o céu. O arco-íris que a gente enxerga, né, ele é, na verdade, um cone tridimensional, como mostrado nesse desenho. Então, vamos pensar somente na cor vermelha. A gente já sabe que a gente vai ver a cor vermelha quando o ângulo entre os raios incidentes, né, de luz solar e os raios que saem das gotas é de 42 graus. Lógico que terão vários feixes de luz, né, saindo da gota em todas as direções, para cima, para baixo, lateralmente. Mas a única luz vermelha que você vê são as gotas que ficam em um cone com um ângulo de 42 graus. E o nosso olho, né, ele vai estar na ponta desse cone. Dá uma olhadinha aí no desenho. E aí, olhando para essa outra imagem, apenas as gotas, né, de chuva ao longo dessa linha tracejada é que vão estar a 42 graus para um observador qualquer. E por isso que essa luz, né, a luz do arco-íris, vai formar um arco. E um fato interessante sobre o arco-íris é que o seu cone de visão, formado, né, pelas gotas de água que criam o seu arco-íris, é diferente daquele formado por outra pessoa, mesmo se essa pessoa estiver do seu lado. Então, quando tu estiver aí com seu crush, num rolê romântico, e ele ou ela falar: "Olha, meu bem, que lindo esse arco-íris", aí você pode responder: "Ok, chega para lá para que eu possa ver o seu arco-íris também." Por quê? Porque cada um de nós vai ver o seu próprio arco-íris. Então, outro jeito da gente pensar sobre isso, né, é falar que quando você se move, o seu arco-íris se move junto com você. E aí, exatamente por isso, né, que você nunca vai poder se aproximar de um arco-íris. Ou, sei lá, né, achar o famoso pote de ouro no fim do arco-íris. Isso simplesmente nunca vai acontecer, pois a física não deixará você chegar ao fim do arco-íris. E, para terminar, muitas vezes, né, um arco-íris secundário, maior, né, e com cores invertidas, pode ser visto ao redor do arco primário. Dá uma olhadinha aí na foto. Esse arco secundário, né, ele é formado por circunstâncias semelhantes, porém ele é resultado de dupla reflexão dentro das gotas de chuva. Então, a maior parte, né, da luz vai sair da gota na parte de trás dela, né, durante a segunda reflexão, de modo que esse arco secundário ele é sempre menos intenso, ou por vezes imperceptível. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Esse é um assunto que muito me fascina. E para terminar aqui, sempre com aquele pedido especial para que vocês curtam e compartilhem essa aula
e eu vejo vocês no próximo Trem de Física!